Fala galera, professor Emanuel Macedo, mais uma aula aqui importante agora sobre MR e UV, beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, a gente tinha estudado nas aulas anteriores, tá? O que seria um movimento uniforme, tá? O que caracteriza um movimento ser uniforme? É aquele movimento no qual o corpo anda distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Toda vez que ele anda distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, esse movimento ele é um movimento uniforme. Como o movimento é uniforme, o módulo da velocidade é constante. O módulo da velocidade, não a velocidade, porque a velocidade a gente sabe que ela é vetorial, mas o módulo da velocidade é constante, ou seja, para que ele esteja em MU, ele tem que andar a distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, caracterizando aí um MU. Outro tipo de movimento bastante estudado aqui na mecânica, né, que a gente estava estudando esse movimento, é o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. Tá? Professor, qual é a diferença do MU para o MRUV? Pessoal, a diferença é a seguinte, primeiramente, no MRUV eu tenho uma aceleração, tá? Então no MRUV o corpo sempre vai ter uma aceleração. Só que essa aceleração aqui, que é uma aceleração escalar, tá? Uma aceleração escalar, ela é constante. Então no MRUV, o que é que vai ser constante? A aceleração é constante. Mas para que a aceleração seja constante, a velocidade tem que estar variando. Só que ela não está variando de qualquer maneira. A velocidade está variando de maneira uniforme. Então eu vou colocar aqui, ó, V, tá? V varia de maneira uniforme, certo? Para garantir que a aceleração no MUV seja constante. Como assim, professor? Não entendi. Como é que é variar a velocidade de maneira uniforme? Não estou entendendo. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Imagina aqui que eu vou ter uma tabela, ó, vou desenhar aqui uma tabelinha aqui, e essa tabelinha aqui, ela vai representar os instantes e as velocidades instantâneas de dois carros, beleza? Vamos colocar aqui, vou desenhar aqui, e aqui eu vou colocar, aqui vai ser T, instante, aqui eu vou dizer que é, deixa eu ver, V1, e aqui vai ser V2, certo? V1, V2 e V3, beleza, são três carros, tá? Cada um com determinada velocidade. E aqui eu vou ter instante 0, 1, 2, 3 segundos, ok? Para o corpo ou para o carro que tem a velocidade V1, eu vou ter o que? Velocidade V1, quando o instante é 0, a velocidade é 15. Quando o instante é 2, a velocidade é 17. Quando o instante é 1, a velocidade é 17. Quando o instante é 2, a velocidade é 19. E quando o instante é 3, a velocidade é 21. Para o carro 2, eu vou ter, quando o instante é 0, a velocidade do carro 2 vai ser 15 também, só que agora vai ser aqui 16, aqui vai para 30 e aqui volta para 21, beleza? Para o carro 3, eu vou ter 15, tá? 18, aqui 21 e aqui 24, beleza? Então a gente tem aqui, ó, uma tabelinha que representa a velocidade de três carros, carro 1, carro 2 e o carro 3, beleza? Pessoal, analisando a tabela, veja bem o seguinte, o que está acontecendo com a velocidade do carro 1? Está variando, beleza? Está variando, está variando, tem aceleração. Essa velocidade, ela está variando de qualquer maneira ou ela está variando de maneira uniforme? Olha aqui para a tabelinha, analisando a velocidade aqui, ó, do carro V1. Perceba que a cada um segundo que se passa, passou-se um segundo. Passou-se um segundo aqui, passou-se mais um segundo, passou-se mais um segundo. Perceba que a cada um segundo que se passa, o que está acontecendo com a velocidade? A velocidade está aumentando 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Aqui também, 2 metros por segundo. Aqui também, 2 metros e por aí vai. Então, eu posso dizer que o carro 1 ele está variando a velocidade, mas está variando de que maneira? De maneira uniforme. Porque a cada um segundo que se passa, a velocidade está variando obrigatoriamente 2 metros por segundo. Então, nesse caso,
o carro 1 ele está em MUV. Eu posso colocar aqui, ó. O carro 1 ele está em MUV. Ah, entendi, professor. Quer dizer que quando a velocidade estiver variando, mas estiver variando de maneira uniforme, por segundo, a cada 1 segundo está variando 2 metros por segundo, aquele corpo está em MUV, exatamente. Está em movimento uniformemente variado. Olha agora o carro 2. O carro 2, eu posso dizer que ele está em MUV. Nota que passou-se um segundo aqui, a velocidade era 15 e foi para 16. E de 16 foi para 30. É como se ele tivesse dado uma arrancada muito brusca. Passou-se um segundo, ele saiu de 16 e foi para 30 metros por segundo. E depois ele reduziu a velocidade, foi de 30 para 21. Esse carro 2 ele não está em movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade está variando, mas não varia de maneira uniforme. Se a velocidade não está variando de maneira uniforme, isso quer dizer então o quê? Que ele não está em movimento uniformemente variado. Ou seja, ele está apenas em MV, que é movimento variado, mas não está em movimento. Tá? Isso aqui eu posso dizer que é um MV, ó. É um movimento variado, mas eu não posso afirmar que é movimento uniformemente variado, que por segundo a velocidade não tem uma taxa de variação constante. E no caso do carro 3, né, ó, carro 3. Olha aí, pessoal, o carro 3 está em MUV também. Vamos lá. Ó, é 15 quando o distante é 0. 18 quando o distante é 1. 21 quando o distante é 2. 24 quando o distante é 3. Pessoal, a cada 1 segundo que está se passando, ó, a cada 1 segundo que se passa, o que acontece aqui? A velocidade está variando, mas está variando de maneira uniforme. Por segundo, a velocidade está variando quanto? 3 metros por segundo. Ó. 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Logo, se a cada 1 segundo está variando 3 metros por segundo, o carro 3 está em movimento uniformemente variado. Belezinha, galera? Então, ó, tem que saber o seguinte: toda vez que estiver em MUV, eu coloquei aqui MRUV, RUV retilíneo, é só a trajetória, tá? Dependendo se a trajetória é reta, curva, seja lá qual for a trajetória, se tiver obrigatoriamente obedecendo isso aqui que está na tabela, variando a velocidade de maneira uniforme por segundo, é um movimento uniformemente variado. Consequentemente, o carro 1 vai ter uma aceleração constante. Ó, o carro 1 vai ter uma aceleração constante. O carro 2, uma aceleração, né, que não é constante, aceleração variável. Carro 2, aceleração variável. E o carro 3, aceleração 1, aceleração 2, aceleração 3. Aqui também vai ter uma aceleração constante. Professor, e como é que a gente faz para saber essa aceleração? Ora, muito fácil. Pessoal, a aceleração vai ser o quê? Vai ser a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Ou seja, ΔV por ΔT garante a aceleração do corpo. Ou seja, determina aqui a aceleração do corpo. Quanto é que foi ΔV do carro 1? ΔV do carro 1 de 15 para 17 foi 2. 17 para 19, 2. 19 para 21, 2. Ou seja, a taxa de variação da velocidade aqui foi 2 metros por segundo. Ó. Aqui foi 2 metros por segundo. Em quantos segundos? Em 1 segundo. Logo, a aceleração do carro 1 é 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Qual foi a aceleração do carro 3? Novamente, a aceleração é a taxa de variação. É a taxa da variação. Acho que a caneta aqui está travando. É a taxa da variação em função do tempo. ΔV garante aqui a aceleração do corpo 3. Quanto é que foi a aceleração do corpo 3? Ora, se ele variou a velocidade 3 metros por segundo a cada 1 segundo, a aceleração do carro 3 é 3 metros por segundo quadrado. Perceba que quando eu leio assim, ó, 2 metros por segundo quadrado, eu não estou dizendo que ele andou por segundo 2 metros. Não é isso. Eu estou dizendo que a cada 1 segundo que se passa, a velocidade está variando 2 metros por segundo. Se a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, significa o quê? Que a cada 1 segundo a velocidade está variando 3 metros por segundo. Uma aceleração muito conhecida aqui na física, que é a aceleração gravitacional, que a gente aproxima ela aqui para 10 metros por segundo. O que acontece? Quando eu digo que um corpo está em queda livre, ó, um corpo está em queda livre. Descreve aqui um movimento de queda livre. Queda livre, ele está sempre
com a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso aqui, pessoal? Que a cada 1 segundo que passa, ó, a cada 1 segundo que passa, a velocidade do corpo varia 10 metros por segundo. A cada 1 segundo que se passa, a velocidade está variando 10 metros por segundo a cada 1 segundo, ou 36 km por hora a cada 1 segundo, né? Lembrando que 10 metros por segundo em quilômetros por hora é 36 km por hora. Então eu posso dizer também que quando o corpo está em queda livre, ó, a velocidade está variando 36 km por hora a cada 36 km por hora a cada 1 segundo. Beleza? Então, ó, nessa primeira parte, como é que eu determino se o corpo está ou não está em movimento uniformemente variado? Se a velocidade estiver variando de maneira uniforme. Se a velocidade estiver variando de maneira uniforme, a aceleração do corpo será constante. Beleza? Muito bem. Vou apagar essa parte aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui cadê a borracha? Eu vou apagar essa parte aqui. E aí, veja bem, ó. Dando prosseguimento aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da borracha. Ó, dando prosseguimento aqui, o que é que vai acontecer? Eu agora vou falar um pouquinho mais da função horária da velocidade, beleza? Então eu vou passar aqui um traço. Vou dividir aqui. Então vamos lá, a gente acabou de ver que a aceleração é ΔV por ΔT, ok? Bom, então vou fazer o seguinte, a aceleração, ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. O que é ΔT? Tempo final menos o tempo inicial. Eu vou considerar que toda vez que o corpo vai iniciar o seu movimento, o tempo inicial seja zero. Então, nesse caso, eu vou ter que a aceleração é V menos V0, e aqui vai ficar apenas T, né? T menos zero seria T. Esse T que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. E aqui vai ficar A vezes T igual a V menos V0. V0 está negativo, passa para o outro lado. E logo eu vou ter isso aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Isso aqui a gente viu também em sala de aula, tá? Isso aqui é o que a gente chama de quê? De função horária da posição. Opa, desculpa. Função horária da velocidade, tá? Função horária da velocidade. Como assim, professor? Função horária da velocidade. Perceba aqui, meu aluno. Perceba que a cada instante, para cada instante de tempo, eu vou ter uma determinada velocidade. Ou seja, olhando essa tabelinha aqui, ó, para cada instante, o corpo tem uma determinada velocidade. Essa velocidade que a gente está analisando aqui não é a velocidade média, toma cuidado com isso. É a velocidade instantânea. A função horária da velocidade, ela determina a velocidade instantânea, ou seja, ela determina qual é a velocidade do corpo para cada instante. Beleza? Ou seja, por essa função aqui, ó, eu já posso, por exemplo, construir a função horária do carro 1, e a função horária do carro 3, porque foram eles que descreveram para nós aqui o M e o V. No carro 1, se eu quisesse fazer a função horária da velocidade para o carro 1, ficaria o quê? V é igual a qual é a velocidade inicial do carro 1? A velocidade inicial do carro 1 é 15, né? É a velocidade do carro quando o instante é zero. Ficaria aqui 15 mais, qual foi a aceleração do carro 1? 2 metros por segundo, ó, 2 metros por segundo, vezes um instante. O carro 3 eu teria o quê? V é igual a velocidade inicial do carro 3, 15 também, mais a aceleração seria 3t. Ou seja, eu tenho aqui a função horária da velocidade para o carro 3, eu teria aqui a função horária do carro 1. Tá? Agora pense mentalmente aqui comigo, ó. Se eu troco esse t por 3, tá? Ó, troca esse t por 3, vai dar quanto? 3 vezes 2, 6. 6 mais 15, 21. Tá aqui, ó. Quando o tempo é 3, a velocidade do carro 1
é 21, beleza? Olha para a função aqui, ó, do carro 3. Pensa de novo mentalmente. Se eu troco isso aqui por 3, 3 vezes 3, 9. 9 com 15 vai dar 24. Tá aqui, ó, do carro 3, quando o instante é 3, a velocidade é 24. Beleza, galera? Então, ó, a função horária da velocidade, ela vai determinar para mim o quê? A velocidade instantânea do corpo. Para cada instante, o corpo terá uma determinada velocidade. Belezinha? Dando prosseguimento, pessoal, ó, o que eu vou fazer agora? Como vocês viram, o quadro já está cheio, tá? Então, eu vou apagar isso aqui tudinho. Se você ficou com a dificuldade em alguma coisa aqui, que você faz? Você para, tá? O vídeo, ou melhor, volta o vídeo, tá? Analisa o que foi que eu escrevi, se eu escrevi muito rápido, ou então você perdeu alguma parte da explicação. O bom da videoaula é isso, né? Você pode voltar a qualquer momento. Aqui eu vou fazer o que, ó? Aqui eu vou apagar tudo, porque eu não tenho mais espaço. Então eu vou apagar aqui, beleza? E aqui eu vou explorar um pouco mais essa determinada função horária da velocidade. Então eu vou colocar aqui de novo, ó. Função horária da velocidade. Pessoal, essa função horária da velocidade que a gente acabou de ver, você tem aqui, ó, V é igual a V0 mais AT. Acabei de dizer para vocês que essa função aqui determina a velocidade instantânea do corpo. Percebam bem o seguinte, essa velocidade, ela é o que? Uma função do primeiro grau ou função do segundo grau? De cara já dá para ver, né, pessoal? Você vê que não tem nenhum quadrado aqui, nenhuma dessas grandezas aqui, ó, está elevada ao quadrado. Então isso aqui é uma função do primeiro grau. Vou colocar aqui, ó, função do primeiro grau. Certo? Vou colocar isso aqui numeral. Função do primeiro grau. Para quem não lembra mais, a função do primeiro grau, y é igual a b mais ax, né? Isso aqui é a função, a função linear, né? A função do primeiro grau. A gente vai fazer aqui uma analogia, beleza? A gente vai fazer aqui uma analogia. Nota que v varia em função do tempo, certo? E y varia em função de x. Logo, eu posso dizer então o seguinte, eu posso dizer aqui que v, essa caneta não ficou boa, vou botar aqui de usar o vermelho mesmo. Ó, então posso dizer o seguinte, que quem que faz o papel de y aqui nessa função? É a velocidade, certo? Posso dizer então que v seria y, tá? O b a gente chama isso aqui de quê? De coeficiente linear. Quem que seria o coeficiente linear aqui na função do primeiro grau? A velocidade inicial, ou seja, b seria a velocidade linear. Lembra que o coeficiente linear é aquele ponto onde a reta toca no eixo y, ok? O a, quem que seria o a aqui? Esse a é de aceleração, tá? Óbvio, esse a de aceleração. E esse a aqui seria o que? De coeficiente angular. Então eu posso dizer o seguinte, que a aceleração da função horária da velocidade seria o coeficiente angular. Essa informação, pessoal, essa é importante, tá? Essa daqui, ó, eu estou dizendo que a aceleração faz o papel de quem? Faz o papel do coeficiente angular da reta. Como assim, professor? Faz o papel do coeficiente angular da reta. Vou já explicar isso aqui, pessoal. Uma propriedade importante demais do gráfico da velocidade em função do tempo. Mas, ó, novamente, v seria o y da função linear. A velocidade linear, a velocidade inicial seria o coeficiente linear e a aceleração aqui seria o coeficiente angular da reta. Como isso aqui é uma função do primeiro grau, o meu gráfico é uma reta, certo? Meu gráfico da velocidade, em função do tempo. Esse gráfico da velocidade em função do tempo, deixa eu ajeitar aqui melhor. Ó, esse gráfico aqui, ó, da velocidade, vamos lá, agora sim. Vamos ter esse gráfico aqui, ó, VT, tá? Temos esse daqui e temos esse daqui também.
Nota que aqui o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter um gráfico. Esse gráfico ele pode estar, essa reta, ela pode estar partindo de qualquer ponto aqui, tá? Eu vou dizer que está partindo aqui da origem, ó. E aqui está partindo de um determinado ponto, só que é uma reta decrescente, tá? Novamente aqui seria velocidade e tempo. Pessoal, olha só. Primeiramente, esse gráfico aqui está me mostrando o quê? Que a velocidade está aumentando. Como a velocidade nesse caso ela está aumentando, eu posso dizer então que esse movimento aqui seria um movimento acelerado. O que é um movimento acelerado? É aquele movimento no qual a velocidade aumenta com o tempo. A velocidade está aumentando. Então, nesse caso, o movimento é acelerado. Nesse gráfico aqui, o que está acontecendo? É uma reta decrescente. Como a reta é decrescente, significa o quê? Que a velocidade está diminuindo. A velocidade está diminuindo com o tempo. O tempo passa e a velocidade diminui. Nesse caso, eu tenho um movimento retardado, ou também chamado de desacelerado. Então aqui movimento acelerado, aqui o movimento é retardado. Mas eu falei para vocês quase agora, pessoal, o seguinte, que a aceleração, ela seria o coeficiente angular da reta. Como assim? A inclinação desse gráfico, ó, olha só a inclinação desse gráfico. Esse gráfico tem inclinação, certo? A inclinação feita com a horizontal. Esse gráfico aqui, essa inclinação aqui, que eu chamo de θ, a tangente desse ângulo θ, vai ser numericamente o valor da minha aceleração. Ou seja, se eu sei a tangente desse ângulo, eu sei o valor da aceleração. Novamente, se eu quiser determinar a aceleração pela inclinação do gráfico, eu faço uma tangente. Vou mostrar isso matematicamente para vocês verem que é verdade. A tangente, como é que a gente calcula a tangente, pessoal? Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não é isso? Matematicamente, calcular a tangente é pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Professor, quem seria o cateto adjacente aí? Pessoal, cateto adjacente, agora vai de verde. Ó, quem é o cateto adjacente aqui? Pessoal, cateto adjacente seria esse lado de cá. Esse lado de cá é o ΔV, concorda? Isso aqui é ΔV. Aqui é a velocidade inicial, aqui é outra velocidade. Isso aqui seria o ΔV. Ó. Aqui é a velocidade inicial, partindo da origem. Aqui ele vai ter uma outra velocidade. Desse ponto para esse ponto aqui, a velocidade variou. Então, eu tenho aqui um ΔV, certo? ΔV. Quem seria o cateto adjacente? O cateto adjacente seria o ΔT, né? Ó, cateto adjacente, esse lado de cá. Cateto adjacente seria aqui, ó, o ΔT. Logo, cateto oposto, ΔV. Cateto adjacente seria quem? ΔT, ó. Cateto oposto ao ângulo θ. ΔT, cateto adjacente, está ao lado. ΔV por ΔT. Mas quem é ΔV por ΔT? Mostrei para vocês ainda nessa aula, não foi? Mostrei logo no início. Ó. ΔV por ΔT seria a aceleração. Então, quando você encontra a tangente desse ângulo, quando você encontra a tangente do ângulo θ, pessoal, numericamente você está encontrando o valor da aceleração. Ou seja, quanto mais inclinado for isso aqui, ó, quanto mais inclinado for essa reta, significa o quê? Que mais rápido está o corpo. Vocês podem se deparar com um gráfico dessa maneira aqui, ó. Imagina aqui, ó, você tem esse gráfico, um gráfico VT. Aí digamos que aqui você vai ter o seguinte. Vamos que você vai ter esse gráfico aqui, esse daqui e esse daqui, ó. Aí você vai ter carro 1, carro 2 e carro 3. Olhando para o gráfico, quem está mais rápido? Dá para saber? Dá. Você olha a inclinação. A inclinação do carro 3 é essa daqui, ó. É θ. θ 3. A inclinação do gráfico do carro 2 é esse daqui, ó. Isso aqui seria o θ 2. Só que o gráfico do 3, ó, a inclinação, desculpa, do 1 é bem maior. A inclinação do 1 é bem maior. O θ 1 é maior que o θ 2,
que é maior que o θ3. Beleza? Novamente. Acho que ficou um pouquinho sem espaço aqui. Ó, novamente. Eu peguei eu tenho aqui, ó, o gráfico VT, e aí eu desenhei o gráfico. Deixa eu pegar aqui. Eu desenhei aqui, ó, essa reta do carro, essa reta aqui do carro 3, tá? Carro 3 se move descrevendo esse movimento, descrevendo esse movimento aqui, um M e o V, tá? Aqui é do carro 2, aqui seria do carro 1. Novamente, quem é que tem maior inclinação? Basta você analisar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o θ3. Esse ângulo aqui, ó, seria o θ2. Mas esse ângulo aqui, ó, todinho é o θ1. E o θ1 é maior que o θ2, que é maior que o θ3. Logo, se o θ1, que é o ângulo, né, da inclinação do gráfico 1, se o ângulo de inclinação da reta 1 é maior que a inclinação da reta 2, que é maior que a inclinação da reta 3, então a aceleração de 1 é maior que a aceleração de 2, que é maior que a aceleração de 3. Beleza? Mais um exemplo aqui para vocês entenderem melhor isso aqui, ó. Vou dar mais um exemplo aqui para ficar mais, né, fixar melhor isso aqui. Coloca aqui outro exemplo. Vou botar aqui de preto. Exemplo novamente, pessoal. Pressão aqui, ó. Exemplo. Eu vou pegar de novo esse gráfico, ó. Vamos de novo aqui o gráfico, certo? O gráfico VT. Velocidade em função do tempo, certo? Só que aí agora eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter, deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho, que o gráfico agora vai ficar, faz isso aqui. Você depois vai ter isso aqui, tá? E depois você vai ter isso aqui, beleza? Então aqui, imagine que isso aqui é um movimento só de um corpo, tá? Imagine que o movimento aqui é só de um corpo, de um carro, seja lá o que for. Aí eu digo que aqui eu vou ter três trechos. Trecho 1, trecho 2, trecho 3, beleza? Trecho 1, trecho 2, trecho 3. Maravilha. Deixa eu ajeitar aqui. Botar isso aqui, trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Aí. Pessoal, não sei se vocês lembram, né? Mas isso aqui foi comentado ainda nas aulas de MU, tá? Ainda nas aulas de movimento uniforme. Eu comentei com vocês o seguinte, tá? Comentei com vocês o seguinte, que toda vez que a gente tem um gráfico VT, uma propriedade a gente já sabe, que a inclinação do gráfico dá o valor da aceleração. Outra coisa que eu falei para vocês é o seguinte, é que se eu tenho um gráfico VT, essa área aqui, ó, essa área, a área da figura, ela vai me dar numericamente o valor de quem? Do deslocamento. Eu sabendo essa área aqui, eu sabendo o valor dessa área, eu sei quanto foi que o corpo se deslocou. Qualquer gráfico, professor? Não, só no gráfico velocidade em função do tempo. Toda vez que você tiver o gráfico velocidade em função do tempo, a área da figura me dá o valor do deslocamento. Belezinha? Então veja bem, ó. Eu tenho aqui então esse corpo, né? Um corpo que descreve um movimento uniformemente variado, e o movimento desse corpo é descrito por esse gráfico aqui, ó. Trecho 1, trecho 2, trecho 3. Tudo bem? Pessoal, a pergunta é o seguinte. Primeiramente, onde foi que ele foi mais rápido? Onde é que esse corpo ele foi mais rápido? No trecho 1, no trecho 2 ou no trecho 3? E aí? Trecho 1, onde ele foi mais rápido? Bom, para eu saber onde ele foi mais rápido, eu vou analisar o que? Eu vou analisar a inclinação do gráfico. Esse gráfico aqui, ó, esse pedacinho aqui no trecho 1, ele tem uma inclinação que eu vou chamar de θ1. No trecho 2, olha, no trecho 2 não tem inclinação. Se no trecho 2 não tem inclinação, é porque ele não tem aceleração. Ou seja, ele ficou com velocidade o quê? Constante. No trecho 2 não tem
inclinação. Logo, eu posso dizer que a aceleração em 2 é 0. Por que é 0? Porque o gráfico aqui não está inclinado, não tem inclinação. Se não tem inclinação, não tem aceleração. E aqui, o trecho 3, o que eu faço para determinar a aceleração? Ó, trecho 3, está aqui, você vai ter θ3, certo? Pessoal, perceba que esse cara aqui, ó, no trecho 1, ele está mais inclinado do que o 3. Se aqui eu tenho uma inclinação maior do que no trecho 3, lembrando, maior inclinação garante mais aceleração. Ou seja, se θ1 é maior que θ2, que é maior. Aliás, θ2 nem existe, né? Na verdade, θ2 não tem. Se θ1 é maior que θ3, que é maior, é claro, que θ2, caso tivesse inclinação. Então, se as inclinações do ângulo, se a inclinação aqui, ó, θ1 é maior que θ3, então eu posso dizer que a aceleração no trecho 1 é maior que a aceleração no trecho 3, que é maior que a aceleração no trecho 2, mas sabendo que aqui não existe aceleração. Beleza? Novamente, ó, a pergunta foi, onde é que o corpo foi mais rápido? Onde é que o carrinho aqui foi mais rápido? No trecho 1, no trecho 2 ou no trecho 3? No trecho 1. Por quê, professor? Porque no trecho 1 o ângulo de inclinação é maior. Como o ângulo de inclinação é maior, a aceleração no trecho 1 é maior do que a aceleração no trecho 3, onde a inclinação é menor. E no trecho 2, como não tem inclinação, não tem a aceleração. Belezinha? Segunda coisa, onde foi que ele andou mais? Onde é que ele teve maior, onde é que ele teve maior deslocamento? Vamos lá, presta aqui, onde é que ele teve maior deslocamento? Para saber o deslocamento, eu faço o quê? Analisa a figura. Nota que a figura aqui, ó, no trecho 3, olha só, no trecho 3, a figura, ela é bem maior, aqui, ó, a figura do 3 determina o deslocamento dele no trecho 3. Essa figura aqui, ela vai ser um pouquinho maior, ó, do que essa, tá? Vai ser um pouquinho maior do que essa. E que é um pouquinho maior, bem maior, na verdade, do que essa daqui, ó. Certo? Você vai ter a área 2 e aqui você vai ter a área 1. Mas a área 3 é um trapézio aqui, ó. A área 3 é um trapézio. Ou pode dizer que seria um retângulo mais um triângulo. A área 3 é maior que a área 2, que é esse retângulo aqui, que é maior que a área 1. Consequentemente, se a área 3 é maior que a área 2, que é maior que a área 1, então lá no trecho 3, o deslocamento foi maior que o deslocamento no trecho 2, que é maior que o deslocamento no trecho 1, certo? Beleza? Ó. Segunda pergunta foi, onde ele teve o maior deslocamento? Em qual trecho aqui eu tenho o maior deslocamento? No trecho 3 o deslocamento foi maior. Como é que eu sei disso? Porque eu analisei a figura, tá? A figura aqui tem uma área maior do que a área 2, do que a área 1, certo? Pessoal, e para finalizar essa primeira partezinha, se ele perguntasse assim, ó, onde é que a velocidade média foi maior? Pessoal, velocidade média, a gente aprendeu a velocidade média de que maneira? A velocidade média é ΔS por ΔT, mas, eu não sei se eu cheguei a comentar isso em sala de aula, a velocidade média, pessoal, no MUV, tá? No MUV, ela também pode ser a média das velocidades. No MUV, a velocidade média ela pode ser a média das velocidades, ou seja, onde eu tiver mais velocidade, a velocidade média será maior. Onde é que as velocidades aqui são maiores? A velocidade média aqui, onde é que ela vai ser maior? Quem vai ter maior velocidade média? Vai ser aqui no trecho 3, ó. No trecho 3, eu vou ter velocidades, ó, maiores, né? Ó. No trecho 3, que é daqui até aqui, as velocidades é bem maior do que a que eu tenho aqui. O trecho 1, ele parte da origem. Então, se ele está partindo da origem, a velocidade é 0, tá? No trecho 2, ele manteve-se com a mesma velocidade. E no trecho 3, ele tem a mesma velocidade do 2, mas aumentou. Então, nesse caso aqui, a velocidade no trecho 3, velocidade média no trecho 3, ela é maior, velocidade média no trecho 3, ela é maior que a velocidade média no trecho 2, que é maior que a velocidade média
no trecho 1. Novamente, eu só posso fazer média de velocidades se o movimento for uniformemente variado. E como é que a velocidade média aqui foi maior no 3? Porque no 3, ó, o 3 possui velocidades maiores. Ó. Pode ver, a velocidade aqui e nesses pontos aqui, ó, são maiores do que as que a gente tem, tanto em 1 e em 2, que ficou com velocidade constante. Beleza? Então, nesse caso aí, a gente teria uma velocidade média maior no trecho 3. Galera, ó, então essa é a primeira parte, tá, de MUV, tá? Eu falei um pouquinho aí sobre o que é um MUV, aquele movimento em que a velocidade varia de maneira uniforme. Segunda coisa que a gente viu, que a velocidade, a função horária da velocidade é uma função do primeiro grau. A inclinação desse gráfico, né, a inclinação do gráfico determina o valor da aceleração. Quanto mais inclinado é o gráfico, maior está a aceleração do corpo, ou seja, mais rápido é a aceleração do corpo. E também se ligar, ó, galera, nessa propriedade da área, tá? Importante demais essas duas propriedades. A propriedade da inclinação, que dá o valor da aceleração, e a propriedade da área, tá? A área da figura me dá o valor da velocidade, me dá o valor do ΔS, tá? E saber que a velocidade média no MUV pode ser a média das velocidades. Fiquem atentos às resoluções das questões, tá? Que serão postadas aqui também para vocês. E valeu, aquele abraço e até a próxima.